Muito bem, boa noite. Vamos lá começar um novo estudo. E eu vou começar uma série de estudos que será breve, mas será uma série sobre nossas crenças básicas. Eu tenho pensando sobre os crentes. A gente reclama tanto que os crentes em geral parece que não tem mais aquele testemunho. Pelo menos eu ouço essas reclamações. E parece isso mesmo, né? Se o número de chamados evangélicos cresce, onde eles estão? Né? Que a gente continua vendo trânsito violento, continua vendo pessoas desonestas, então não pode ser crente. Mas daí eu queria que a gente pensasse na nossa vida, e vou relembrar hoje, o Evangelho de João, pode abrir lá, no capítulo 1, no verso 12, verso bem conhecido dos crentes antigos. Eu não sei se tem crentes novos ou até pessoas que não têm Jesus Cristo ainda, ouvindo ou assistindo aqui o culto. Então, eu vou tratar todos como se não soubessem do Evangelho. Porque, eu vou ler daqui a pouco, viu? Só estou falando. Nós temos uma viagem missionária daqui a 15 dias. E vocês que vão para a viagem missionária, têm que entender o seguinte: alguns de vocês já nasceram em lar evangélico. Então, quando fala Davi, quando fala Sansão, você sabe a história inteira. Eu não fui criado no lar evangélico. Para mim, essas histórias não tinham ideia do que era. Então, cuidado para vocês não irem evangelizar as pessoas pensando que elas sabem. Elas não sabem. Aqui em Vila São José, uma vez uma pessoa se converteu e eu falei: você já tinha ouvido falar de Cristo? Ela: não, só tinha, ela não falou bem assim, mas foi o que eu entendi. Eu só tinha ouvido falar de Cristo no crucifixo. Cuidado, então, só para você ter uma ideia de quem você vai encontrar. E para nós, vamos reafirmar nossa fé. João capítulo 1, verso 12, que é onde eu vou começar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui. Senhor, muito obrigado por esta noite. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, esclarecendo-nos, Senhor Deus, sobre o seu evangelho, esclarecendo pessoas que jamais ouviram dele falar, que possam, Senhor Deus, conhecer o Senhor Jesus como Salvador, e que nós possamos ter firme em nossa mente, bem claro, o que é que vamos fazer ao evangelizar. Pedimos isso em nome daquele que é o nosso conselheiro maravilhoso, o nosso príncipe da paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, no domingo eu comecei a falar sobre aquela mãe, né, que eu vou continuar, se Deus quiser. Então eu pensei em família, e hoje eu quero falar sobre a família de Deus. Você entra numa família eu quero dizer como filho. Eu vou falar, você entra numa família como filho, não agregado, não genro, não nora, como filho. Você entra de duas formas: ou você nasceu nessa família, ou você foi adotado por essa família. Na família de Deus é algo híbrido, é algo mesclado. Por quê? Nosso nascimento na família de Deus é pela vontade de Deus, e também somos adotados. Então, na verdade, nós sempre somos adotados na família de Deus, mas isso ainda nos gera consequências. No nosso país, por exemplo, quando você é adotado, a sua certidão de nascimento muda, e os seus avós são os avós normais, a mãe do seu pai, a mãe do seu pai do seu pai, e assim, da sua mãe. É desse jeito, você não pode ter menção. É uma nova vida quando você é anotado. O que está lá atrás, passou. E é isso que nós temos que pegar e trazer para o entendimento do que aconteceu conosco. Quando você adota, a fila de adoção no Brasil, ela é das crianças. Quando você já está um pouco mais de idade, já é um jovem, um adolescente, é mais difícil.
E por que é difícil? Quem quer adotar um moço ou uma moça de 12, 13, 14 anos? Se até os 3 anos de idade, né, pastor Ney, o caráter é por aí, que é formado, então ele já vem como formado, com uma série de costumes que te dá trabalho. Conheço uma colega nossa, uma amiga nossa, que está adotando uma menina de 12 anos, e essa menina, ela anda na rua e pega as coisas, porque ela era acostumada a pegar as coisas na rua. A noção de higiene é diferente, então ninguém quer, e aí é que vem, Deus quer. E você tem que pensar isso, você era esse adolescente, esse jovem, cheio de defeito, vindo de uma família ruim, e aí Deus te adotou, e você vai ter que aprender com isso. A primeira coisa que uma pessoa adotada tem que ter é consciência da sua adoção. Ela tem que ter consciência e ser grata, mas sabendo que terá uma nova vida. Segundo aos Coríntios, e hoje tem muito versículo, hein? Você já sabe, mas eu vou ler todos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E se você não tiver a destreza de encontrar, você pode até escrever, até aqui você da internet, viu? Se que você quiser escrever nos comentários, depois alguém lá da transmissão copia para mim, e eu mando para você, me diz para onde que eu mando, eu quero mandar para você os versículos, tá? Mas, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, puxa, é um versículo bem conhecido. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É isso, então eu vou interpretar aqui, hein? Não vou traduzir não, hein? Assim, se alguém foi adotado por Deus através de Cristo, precisa ter uma nova vida. Quando isso vai acontecer? De alguma forma. Quando você vai, através de um processo de adoção, os pais vão ou não conhecer a criança, pelo menos a história, eles vão conhecer. Se for um adolescente, se for uma pessoa que já não é mais uma criancinha, ela também vai conhecer os pais, ela também vai conhecer, porque eu não posso chegar e dizer, eu quero adotar essa criança que tem 12 anos aqui, se ela falar que não quer vir para mim, eu não vou conseguir adotar, sabia? Tem que ter um conjunto. Aqui acontece algo... Vamos lá, vai. Semelhante. Primeiro, eu preciso de conhecer, e eu quero que você pense nisso, você vai evangelizar alguém, você vai ter que explicar para a pessoa qual é a família que ela está entrando. Não vamos ter aquela ilusão de que, olha, você aceita Cristo, levanta a mão, faz uma oração que está salvo. Não funciona. Isso é uma profissão de fé, que nem sempre é verdadeira. Por quê? Porque você tem que começar dos mínimos detalhes, dependendo do lugar que você vai. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, na Grécia antiga, ainda, mesmo na antiguidade, vamos lembrar que Atenas, na época de Cristo, já era uma cidade que tinham passado vários gregos, filósofos. Então, quando ele está falando com estas pessoas, muitos seguidores de filósofos, ele explica a Deus. E olha onde ele começa. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o famoso discurso de Paulo no Areópago. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Em determinado momento, no verso 23, ele diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é esse que eu vos anuncio. E aí ele explica: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Pastor, isso era na Grécia, irmãos. Tinha uma pessoa aqui em Vila São José, que ela só tinha ouvido falar de Cristo no crucifixo. Então você tem que explicar o que é Deus, ela não sabe ainda. Você vai ter que sentir na conversa se a pessoa sabe quem é Deus,
Porque as pessoas creem em deuses diferentes. Pergunte para as pessoas, 99% dos seus amigos vão dizer que creem em Deus. É difícil você achar um ateu. Hoje não tão difícil, mas a maioria acreditam em Deus. Só que, qual Deus? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer este Deus. E o apóstolo Paulo lá em Romanos, e hoje nós vamos daqui a pouco parar bastante em Romanos, no Romanos capítulo 10, no verso 13, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, de Senhor com letra maiúscula, será salvo. Mas qual Senhor? No verso 14 do mesmo capítulo 10, ele diz, como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então aí você começa a pensar que as pessoas têm que conhecer Jesus. E vai ser você, evangelista, que vai falar para eles. Porque, só que para você falar para eles, você tem que conhecer. E se você que me ouve não sabe quem é esse Deus, esse Jesus, você vai ver o seguinte, não basta ser o Jesus do crucifixo, não basta ser o Jesus de um altar, não basta ser um Jesus que você pede uma bênção, não vale ser aquele Jesus, ou não basta ser aquele Jesus, que você só acredita e sabe que é grandioso. Porque esse conhecimento raso, superficial de Cristo, não leva à conversão. É um passo muito pequeno. Eu só não quero que a gente se engane, irmãos, porque olha, toda vez que volta a viagem missionária, e assim é evangelismo explosivo e todos os métodos, vá 20 conversões, volta lá depois, cadê a turma que converteu? Então, é só para você saber, não se frustrar e saber que você tem que ser detalhado e com bastante objetivo. Então, saiba quem é Jesus. Sabe por quê? As pessoas vão falar bem de Jesus, não tem que falar mal. Vão falar que Ele é Deus? Não tem. Só que isso não basta. O versículo mais famoso da Bíblia é João 3,16. O discurso com Nicodemos, né? Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que olha o começo da conversa de Jesus e Nicodemos. João, Evangelho de João, capítulo 3. Aqui, Jesus está falando com um religioso, com um mestre. Olha a ideia. João, capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus religiosos, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou principal dos judeus, ou líder dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele sabia que Jesus vinha de Deus, ele sabia que Jesus era mestre, mas me diga uma coisa, você que é mais estudioso, ou você que já é o mais antigo na Bíblia, neste versículo aqui, 2, Nicodemos já estava convertido? Não estava. Jesus vai falar com ele, ele não estava. O que ele sabia? Que Jesus era grande, que Jesus era mestre, que Jesus era um homem de Deus, mas ele não tinha salvação. Vamos voltar. Você sabe que para ter salvação não basta isso, não basta você conhecer. O apóstolo Paulo, e você vai ter pessoas que sabem muito da Bíblia. Eu e o Celso acompanhamos um podcast que a gente escuta lá, que o pessoal viaja, vai evangelizar nos outros países do mundo, né? Então eu sei que ele compartilha comigo, a gente sabe, irmão Celso aqui, e esse casal que a gente acompanha foi morar na Espanha, e daí ele falou, o difícil de evangelizar na Espanha é que o pessoal conhece a Bíblia. Ele falou, você vai lá, eles sabem a Bíblia, eles sabem a Bíblia, só que não se converte. Conhecer a Bíblia não significa muito. Eu vou pegar um outro exemplo, Atos capítulo 26, lá no final, vai para Atos 26, quando o apóstolo Paulo está preso falando com um rei, o rei Agripa.
Pode deixar que daqui a pouco eu vou voltar nele. No verso 27, capítulo 26, tá? Verso 27. O apóstolo Paulo fala para esse rei: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Ué, e daí? Era convertido? Não era. Não era convertido. Por quê, irmãos? Porque conhecer intelectualmente não te leva à salvação. O conhecer intelectualmente é uma vitrine que te abre para o evangelho. Você tem que conhecer, alguém tem que pregar, mas isso não significa que você é convertido. Se uma pessoa chegar na vitrine, eu vou brincar aqui, hein, e falar assim: olha, estou num shopping center, que roupa bonita. Essa roupa é bonita, mas não é dela. Não basta achar bonita. Ela pode até falar: eu gostaria tanto de ter essa roupa, ficaria tão bem em mim, mas não é dela. Ela pode entrar, se passar por madame, ir no provador, sabe que não tem dinheiro, vai no provador, experimenta a roupa e fala: guarda que eu vou vir buscar, e não vem. Não é dela a roupa ainda. A conversão, irmãos, não está na vitrine. A conversão é algo um pouco mais profundo, porque a palavra converter, irmão, vem do latim e quer dizer mudar junto. Toda vez que falamos de conversão, a ideia vem de vertere, de mudar, de alterar, transformar. Essa é a ideia sempre de uma conversão qualquer, ou religiosa, ou de caminho. É sempre eu mudar do estado que eu estou. Isso é conversão, eu estou mudando. Então, na verdade, a conversão, o que é? O evangelho que você vai pregar, ou que eu ouvi um dia, ele me convida a confiar em Cristo para a salvação. Então, o que você vai fazer? Eu vou brincar de novo com o meu exemplo. Você é o vendedor que vai dizer para a pessoa que a roupa serve, que a roupa fica bem, mas a pessoa, ela vai ter que tomar uma atitude de comprar. Eu aqui, irmãos, você que está me ouvindo aí na internet, ou mesmo aqui, eu não vou entrar na ideia, e eu não quero entrar nessa ideia de predestinação, porque eu sei que Deus toca no coração, é que eu creio que Deus toca no coração e eu aceito, mas se você crê que Deus te arrasta, não tem problema também para mim, não tem problema, mas eu vou levar hoje, você que é mais calvinista, esse é o termo, eu vou levar para o lado menos calvinista, porque eu estou falando com evangelistas. Porque se eu for para aquele lado que Deus que manda, eu falo: então tá bom, vou esperar Deus mandar as coisas assim, não é assim que funciona. Então, eu vou pregar o evangelho. Então, eu vou fazer isso. Como que vai acontecer para a pessoa aceitar Cristo? Ela não vai falar: que história bonita, esse que multiplica pães, esse eu quero, que bom, é esse que cura doença, essa roupa é linda de mim. Não. O processo de conversão, ele passa por alguma coisa que é antes disso. E o que é isso? Esse processo antes é o arrependimento. Arrependimento, irmão, eu vou pegar sempre o meu exemplo aqui da roupa, tá? Eu preciso da roupa. Para mim, esse exemplo fica sendo fraco hoje, porque você tem no guarda-roupa a roupa para jogar fora. Mas imagine alguém que só tem uma roupa, ele precisa da roupa. Então, o arrependimento é isso, é a pessoa que reconhece que está nu e que precisa da roupa. Não é que ela está sobrando. E o que acontece quando você está nu e precisa da roupa? Vem um sentimento de tristeza e de impotência. É esse o sentimento se você só tivesse uma roupa para comprar. Só tivesse uma roupa. É o sentimento de impotência. Eu preciso da roupa, mas eu não tenho. Esse sentimento, a Bíblia diz que é uma profunda tristeza. E eu vou com você em 2 Coríntios de novo. Como eu disse, eu tenho bastante
Anotei bastante versículos aqui, mas eu tenho todos eles aqui se você precisar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Nós lemos o capítulo 5, vamos ler o 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. No verso 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do arrependimento é aquela: esta roupa é a única que me serve. Então, essa tristeza eu estou nu diante de Deus e só tenho um tipo de roupa que serve, e é esta roupa que eu quero. Por quê? A nudez minha vem do pecado, e eu sinto que desse jeito eu não posso ficar na presença de Deus. Então eu me arrependo deste pecado e falo: quisera eu ter roupa. Eu preciso de saber que eu preciso da roupa, isso é o arrependimento, e preciso de crer de aquela roupa pode ser minha. Por quê? Porque imagine o seguinte: alguém vai dizer para você, você vai escolher uma roupa na loja que eu te indicar, e você pode experimentar, porque eu já paguei. É isso que Cristo fez para nós, e isso nós chamamos de fé. Eu me arrependo dos pecados, considero minha nudez dos pecados, mas sei que Cristo vai me vestir. O arrependimento, ele vai andar com a fé. Quer ver? Eu vou um pouco para frente aqui em Efésios. Se você está em Coríntios, poucas páginas depois, se for uma Bíblia de papel, capítulo 2, nós até sabemos disso já. No verso 8, pela graça sois salvos, pelo favor imerecido de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Só que, olha a discussão que aí os teólogos têm, irmão, que eu não vou levar para esse lado hoje, porque não estamos numa aula de teologia, estamos num culto. Os teólogos ficam discutindo: o que vem primeiro, o arrependimento ou a fé? Eu digo que eles são duas faces da mesma moeda. Para mim, acontece ao mesmo tempo. Por quê? Olha o que você viu, a salvação é pela fé, não é? E dá uma olhada em Romanos, volta para Romanos, capítulo 2, verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então eu tenho que me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus. Quando você evangelizar alguém, você não precisa de falar do jeito que eu estou falando. Por quê? A pessoa não vai entender essa linguagem, mas você tem que saber. Você tem que saber isso, para você colher um fruto de conversão verdadeira. De alguma forma que você notar que a pessoa tem dúvida quanto a isso, irmãos, a salvação está incompleta. E eu digo para vocês, eu ouvi uma artista, alguns anos atrás já, e ela começou a frequentar uma igreja chamada evangélica, aí, não vou questionar, uma igreja evangélica, e daí estava num programa de TV, e a pessoa: e você gosta? Gosto, o pessoal de lá é bom, o pastor, nossa, a mensagem é ótima dele. Eu só não gosto quando ele fala que eu sou pecadora, porque eu não sou. Olha o problema, ela falou, mas eu ouvi, não estou inventando, ela falou. Então, na verdade, olha assim, ela tem uma fé, ela acredita no que ela vai lá, só que ela não tem arrependimento. Então não é uma fé que chamamos de salvífica, não é uma fé que salva, porque se eu não preciso de salvação dos meus pecados, eu posso acreditar no que quiser, eu posso acreditar em Cristo. Me diga uma coisa, 10 leprosos foram para Jesus, 10, ele falou: vocês vão lá e dão oferta. Eles foram, os 10 tinham fé, hein? Porque eles podiam falar assim: não vou nada. Eles foram, só que não voltaram. Eles tinham fé, só não tinha arrependimento, não tinha gratidão. Então,
A conversão vai ser essa moeda de duas faces. Tem que ter o arrependimento e tem que ter a fé em Cristo. E por quê? Porque esta nudez que você vai explicar, e você que não sabe vai aprender, o que é essa nudez? Um dia, nós não precisávamos de roupa, porque Deus nos fez sem esse sentimento de vergonha. Mas daí, o nosso primeiro representante da raça, que foi Adão, ele peca. E quando ele peca, vem a morte. E a Bíblia diz, né, no dia, você já ouviu esse texto, no dia que comer do fruto morrerás, mas na verdade, se fosse traduzir ao pé da letra, de um jeito mais filosófico, seria, no dia que você comer, morrendo morrerás. É que para a gente é difícil entender isso. O que estava dizendo ali? Deus estava dizendo para Adão, que no dia que ele comesse do fruto, ele ia perder o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? É a presença de Deus. Qual o problema? O pastor Neil e todos já ouviram bastante gente falar, o inferno, o problema do inferno é que o diabo está lá. Não, o problema do inferno é que Deus não está lá. O diabo pode estar em qualquer lugar, o problema é do diabo, não tem nada a ver com ele. Eu quero estar onde Deus está. Esse foi o problema. E aí, por que ficamos nu? E é uma coisa que você vai entender como essa pessoa, essa artista, não me lembro quem é, eu sei só que eu gravei a frase, não sei quem é, mas qual é o problema? Ela não se sente pecadora porque ela não reconhece que de Adão entrou o pecado e por isso perdemos a presença de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos, você estava em Romanos comigo, vai no capítulo 5, por favor, capítulo 5, verso 12. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Então daí o problema de Adão é que ele foi expulso do jardim do Éden. Não, irmãos, ele foi expulso da presença de Deus. Qualquer lugar é bom com Deus. Sem Deus, o lugar mais bonito é feio. Tem que tomar cuidado com isso. E se nós não reconhecermos que precisamos da presença de Deus, não há conversão. Não há conversão. Por que tem os evangélicos, o nome que você quiser dar, mas que não tem mudança de vida? Porque não tem uma conversão verdadeira, não tem uma mudança. E por que não tem mudança? Não reconhece que é um miserável, pobre, nu, desgraçado, e que se não fosse a bondade de Deus, não valia nada, como ainda não vale. Mas daí, o que é que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus, Ele manda o seu Filho Jesus, e é isso o principal da mensagem do evangelista. Você não vai conseguir se salvar, você não vai conseguir fazer suas roupas. Lembra que lá no Éden, Adão e Eva, ao pecar, fizeram aquelas roupas de figueira, lá de folha de figueira, fizeram avental, e Deus falou, foi reprovado, no primeiro desfile de moda foi reprovado, falou, joga fora isso. E olha o que Deus faz, compreenda isso, Ele faz uma roupa de pele. Se Ele faz uma roupa de pele, é porque algum animal morreu, algum animal foi esfolado. Por quê? Porque tinha que derramar sangue. Conheço uma moça conhecida minha, e ela começou a frequentar uma igreja. O pastor, ela é vegana. O pastor falou que o sacerdote matava um monte de animal, pastor Nela. Nunca mais quis ir. Nada contra vocês veganos, hein? Pode continuar. Eu sou vegano também. É que eu como já terceirizado. Eu deixo o boi comer, aí eu como o mato que ele comeu. Eu como 2 vezes já o mato, já espero ele comer, depois eu como ele. Já como os dois, já como a carne e a verdura tudo junto. Então, olha, isso é o que aconteceu. Jesus veio porque aquilo era o sacrifício que precisava. Deus já estava dizendo que sem sangue, sem alguém morrer, não teria salvação. Porque o sangue é a vida. E Deus é justo.
Deus não vai fazer vista grossa, Ele vai punir o pecado, e Ele pune em Cristo. Vamos lá, eu vou pegar aqui Isaías, que é um capítulo conhecido, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, o profeta, 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele já profetizou como seria. Isaías capítulo 53, verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, pense bem, você ouve falar do Evangelho, conhece, aí você se arrepende dos pecados, porque reconhece que Adão pecou, e você é um descendente de Adão, é pecador também, e que com pecado você não entra na presença de Deus, então você reconhece isso, reconhece que Jesus Cristo veio e pagou o seu pecado, Ele levou sobre si o nosso pecado, por isso que na cruz, Deus o desamparou, como a Bíblia diz, porque Ele levou os pecados, e Deus não pode conviver com pecado, porque Ele é santo, puro e justo. Então Ele pune em Cristo os nossos pecados. E aí? E aí vem a salvação. Quando você reconhece isso, você é salvo. É isso que é o Evangelho. Jesus morreu, ressuscitou, venceu o pecado e me deu salvação. Só que uma vez que eu sou salvo, eu preciso de ter uma sentença, uma declaração, porque se eu chegar diante de Deus hoje, eu sou culpado, por exemplo. Mas espera aí, Cristo morreu por mim. Onde é que você amarra isso? Eu vou pegar mais 3 minutos, tá? Você amarra isso numa doutrina chamada justificação. Então, eu vou falar com você, justificação é a declaração de Deus de que, embora pecadores, agora somos justificados por Cristo. Esta é a ideia da justificação. Romanos, o último texto que eu vou ler, capítulo 8, que eu vou ler hoje, semana que vem eu vou voltar, se Deus permitir. Romanos capítulo 8, no verso 29 diz assim, estou no 8:29, isso. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E olha o verso 30. E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Você vai receber um novo corpo quando você tem Cristo, porque você foi declarado justo antes, senão não tinha um novo corpo, senão ia sofrer a segunda morte. Mas Deus fez uma declaração de que agora, embora injusto, você foi justificado. O justificado para mim sempre vem a ideia do dia, né? Você faltou e leva um atestado médico, o seu dia é abonado. Você faltou de verdade, mas a empresa com aquele atestado diz, você faltou, mas esse atestado deixou justa a sua falta. É o que Cristo fez conosco. Apesar de pecador, o Senhor Deus falou, mas apesar de pecador, você é justo, porque eu agora te vesti com as roupas de justiça. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre justificação, até chegarmos na adoção na semana que vem. Mas a semana que vem eu continuo. Eu queria que você, que faz parte que está me assistindo, que faz parte da equipe de evangelismo, estudasse bem o que é conversão, arrependimento e fé, para você não se frustrar ou pegar declarações falsas de conversão.
sabe? Aquele sorriso que não leva a nada. Que vai chegar a pessoa, ver alguém aqui de uma igreja, fez, gostei, achei muito bom. O que foi? O ruim é que depois teve um culto lá e o pregador falou que eu sou pecador, aí eu não quero. Não deixa acontecer isso. Você sabe, tem que explicar isso para a pessoa. Na semana que vem, ainda não é a viagem missionária ainda tem mais outra quarta-feira, mas a semana praticamente vai ser a última de vocês que vão viajar, aí nós continuamos sobre justificação. Tá bom? Vamos lá, semana que vem continuamos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos salvou. Nós somos alegres por isso. Senhor, um dia nós estávamos condenados. Senhor Deus, no passado, nós te odiávamos porque nós não obedecíamos tua vontade. Mas um dia, Pai, por tua imensa graça, o Senhor tocou no nosso coração. E o Senhor nos mostrou o verdadeiro arrependimento. O Senhor nos mostrou a verdadeira fé. Isso tudo vem do Senhor. Então, Pai, um dia o Senhor transformou nossa vida. E eu te peço, Pai, talvez hoje tenha pessoas aqui, ou no templo, ou em casa, ouvindo sobre isso, aprendendo sobre isso, que possa tomar consciência e realmente fazer uma profissão de fé verdadeira, declarando Jesus Cristo como Salvador e tendo acesso à vida eterna que somente por Ele nós temos. Desde já te peço pela viagem missionária, te peço, Senhor Deus, que ali venham frutos verdadeiros de conversão. Te peço tua proteção e a dedicação de cada um que está envolvido. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Se você presencialmente pode vir aqui sexta-feira, 7h30 da manhã, estaremos aqui. Se não, domingo, 9 horas da manhã, você que é membro de Vila São José, ceia do Senhor e culto administrativo, você que não é, está convidado também para a nossa ceia, que será às 9 da manhã, e às 6h30 da tarde do domingo, nós temos um culto especial de ação de graças, porque neste mês, o nosso pastor Neil fez 18 anos de ministério pastoral aqui nesta igreja. Foi a única igreja, como eu, a única igreja foi essa, 18 anos aqui. Então, venha comemorar conosco no domingo, 6h30 da tarde, tá bom? Deus abençoe. Até mais, vamos encerrar a transmissão, e você, meus irmãos, até mais.